Olá, irmãos, bom dia. Tudo bem com vocês? Costumo dizer, né, que falar sobre a palavra de Deus é uma responsabilidade tão grande, e por mais que a gente fale em congresso, em evento, e que a gente esteja acostumado, mas falar sobre a palavra de Deus é um peso, né? Eu estou vendo aqui pastores, seminaristas, né, graduados em teologia, é um desafio muito grande, e essa igreja que ama estudar a palavra de Deus. Então, é uma responsabilidade muito grande, e eu agradeço por essa oportunidade. E como nós temos, né, estudado e sido abençoados pela série O Jesus de quem nos lembramos, hoje nós vamos ver o Jesus de quem nos lembramos. Acho que aqui. O André vai me dar bronca que não pode ficar mexendo, né, André? Tá bom, já entendi. Então, voltando. Então, o nosso tema hoje é o Jesus de quem nos lembramos assumia os processos do crescimento. E no devocional do Isaac, nessa semana, ele falou assim, ele usou uma palavra, né, uma expressão, a Bíblia é atemporal. E isso é muito verdade, né? Ela nunca sairá de moda. Ela nunca será um livro, uma palavra que ela é específica de uma época. É claro, tem o contexto cultural e histórico que a gente tem que entender também, mas as verdades que estão ali, elas são para todos nós e para sempre, né? Então, um versículo muito conhecido, que quando nós éramos crianças, quem cresceu na igreja, era um dos versículos que a gente estudava na Escola Bíblica Dominical, nas EBFs, um versículo muito conhecido, que é o nosso texto base de hoje, que está em Lucas, capítulo 2, versículo 52. É só esse versículo que vai nos servir de base, mas no decorrer do nosso texto nós vamos ver alguns outros textos, tá? Então, o texto diz assim: E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. E a nossa verdade central, aquela ideia central, o que a gente quer levar como essência de tudo que nós falarmos hoje aqui, é que Jesus assumiu os processos de crescimento humano e que nós também devemos nos comprometer intencionalmente com o nosso crescimento espiritual, intelectual e moral. Tá bom? Então, está anotado aí. Mas eu tenho que fazer algumas considerações antes da gente seguir, que são algumas informações. Primeiro, esse texto, esse estudo, eles estão baseados numa série de pregações que o pastor Elias fez durante muitos anos sobre o Jesus de quem nos lembramos, como quando no dia da ceia nós fazíamos a anamnese de Jesus, ou seja, lembrar de Jesus. Mas esse Jesus que nós nos lembramos era Jesus humano, o ser humano com quem nós nos identificamos. Então, como nós já temos falado aqui, estudado, Jesus foi homem, né, filho de homem. Então, nós podemos nos identificar com ele enquanto um ser humano. Uma outra coisa que também a gente precisa lembrar é que Jesus tinha um propósito de vida, e toda a vida dele foi para alcançar esse propósito, essa missão. E assim como Jesus teve um propósito, uma missão, nós temos visto que cada um de nós tem que ter um propósito, uma missão. Nós temos que ter clareza por que nós estamos aqui. E pode ser que a gente tenha que parar nessa primeira premissa. Se a gente ainda tem dúvida do porquê que a gente está aqui, talvez a gente tenha que fazer um exercício e pedir a Deus, né, a direção do porquê que nós estamos aqui. E uma outra premissa também é que o crescimento ele é um processo natural. Todos nós estamos aqui porque, de alguma forma, nós crescemos, senão todos nós aqui seríamos bebezinhos na maternidade, não é? E não é o que acontece. Então, se todos nós estamos aqui, é porque todos nós passamos por diferentes etapas de crescimento. Então, é um processo natural do ser humano, mas que precisa ser investido. Então, eu, como filha do pastor Elias, eu fui bem privilegiada, eu tenho que dizer aqui que eu fui pedir a cola, né, do professor. Então, depois ele pode puxar minha orelha, em todos os sentidos, porque é meu pai também, enfim. Mas, como foi um estudo de muitos anos, né, B? Atrás, nós não tínhamos ainda os vídeos gravados. Então, eu tive que recorrer à memória dele. Pasmem vocês que a memória dele é algo assim que surpreende, porque eu tinha a colinha lá, que a Bernadette passou, mas eu fui muito privilegiada por essa memória e eu quis honrar essa memória que ele trouxe. Então, é claro, né, que vamos contextualizar aí de acordo com as minhas experiências, também a minha observação, mas as
os itens e a essência, elas são preservadas aí a partir desse estudo que foi a 2016, 2016, né? 10 anos atrás. Então, vamos lá. Então, vamos lá, meus irmãos. O crescimento, aqui na nossa introdução, eles são um processo, né? Ninguém já cresceu de repente. É um processo. O que é o processo? Cada dia é um passo. Ninguém chegou no topo de uma escada do dia para a noite. É um processo que, a cada dia, a gente vai desenvolvendo. Então, é um processo natural que a gente precisa passar para cumprir as nossas tarefas. Todas as nossas tarefas, tudo o que a gente faz, e, essencialmente, lá a nossa missão de vida. Então, esse crescimento ele acontece nas nossas relações pessoais, no nosso dia a dia, na observação da vida, no que a gente observa das pessoas, no mundo, nas conversas, nas leituras que nós fazemos, no nosso processo formal de educação, na escola, na faculdade, no curso de inglês, no curso de música. Então, nós vamos crescendo e nos desenvolvendo a cada dia. Então, o crescimento é esse ato, esse efeito de aumentar, né, de quantidade, de tamanho. Alguns crescem, né, em estatura, outros crescem para os lados, mas é esse aumentar de tamanho, né, que pode ser em quantidade, intensidade ou importância. E esse crescimento ele pode ser um crescimento biológico. Então, é um crescimento do nosso corpo humano, das nossas dimensões físicas, né, do nosso tamanho mesmo, como eu falei aqui. Todos nós crescemos, porque senão seríamos todos bebezinhos na maternidade, e é um processo natural que a gente vai crescer de acordo com o potencial genético de cada um. Então, né, a Rose tem um potencial genético para o crescimento, e que é diferente, que sim. Não, mas você cresceu, senão você já foi menor, Rose, né? E podemos, acho que o mais alto aqui hoje talvez seja o Ricardo, não sei, talvez seja o Ricardo, né, com outro potencial de crescimento, mas todos nós nascemos com esse potencial de crescimento. Esse crescimento ele pode ser também pessoal, profissional. Então, alguém pode falar, eu cresci muito profissionalmente, eu fui promovido na minha empresa, eu entrei lá como, sei lá, como contínuo, como office boy, e agora ele é um gerente de uma empresa. Ou ele pode crescer economicamente, ele conseguiu crescer, comprar uma casa própria, conseguiu adquirir bens e serviços. Então, ele também cresceu. Mas, gente, para que esse crescimento ele aconteça, desenvolvimento, alguém investiu. Então, quando, né, nós éramos bebezinhos lá, recém-nascidos, ou ainda no útero das nossas mães, alguém investiu no nosso crescimento, seja pela alimentação, pelo remédio, né, nos levaram ao pediatra, nos matricularam na escola, compraram cadernos, compraram lápis, livros. Então, esse crescimento ele foi acontecendo por conta de um investimento. E na família de Jesus também não foi diferente, né? Na família de Jesus nós vemos que esses processos do crescimento também aconteciam. Então, com certeza, né, a Bíblia não fala, mas Jesus recebeu o alimento, talvez, muito possivelmente, o leite materno, e depois ele comeu a comidinha, e ele foi crescendo, e ele foi ensinado um ofício. E, dentre os compromissos sociais e religiosos, estava ir ao templo uma vez por ano para celebrar a festa da Páscoa. Então, é nesse contexto que Lucas relata que Jesus crescia em sabedoria, em estatura, em graça, aos olhos de Deus e dos homens. Todo mundo via que Jesus estava crescendo. É como quando a gente vê uma criança, né, eu vejo meus netinhos, fico lá 2 semanas, você vê como você cresceu, não é? Não é natural a gente falar assim, a Liz, né? A gente leva um susto, como ela cresceu, que coisa maravilhosa. Ou então a pessoa, né? Puxa, você se desenvolveu, você cresceu. Então, a gente enxerga esse crescimento. E o crescimento de Jesus, ele aconteceu às vistas de Deus e dos homens, porque Deus e os homens, né, estavam ali. Esse crescimento era diante de Deus e dos homens. Então, as pessoas enxergavam isso. E, dessa forma, então, Jesus cresceu, né, para cumprir a sua função messiânica. O propósito de Jesus, né, ele veio como Messias para ser o nosso Salvador, e ele precisava chegar até o final. Ele não podia chegar até esse final, que, né, se completa ali na cruz, sem passar por esses processos de crescimento. E aí nós vamos ver 3, né, destaques ou 3 elementos de como que Jesus assumiu esses processos do crescimento. Bom, primeiro, Jesus crescia empreendendo esforços, e às vezes penosos. Irmãos, vocês já ouviram falar que crescer dói?
né? Tem uma dor, inclusive uma dor do crescimento que as crianças passam, e o André tinha muito essa dor, que a gente entendia que era a dor do crescimento, eu acho que o Heitor também tem, porque dói os ossos, né? Não sei se quem é mãe aqui já percebeu, tem uma fase que acho que as células vão crescendo tanto e não dá tempo, né, do organismo se adaptar, e você sente uma dor que é uma dor chamada dor do crescimento mesmo. Mas o crescer aqui, conforme, né, nós fomos instruídos, do significado da palavra grega, a explicação desse crescimento é como você abrir uma floresta densa, caminhar por uma floresta densa. Eu não sei se o André conseguiu a imagem. Se você conseguiu, André, projeta uma imagem de uma floresta. E puder apagar a luz um pouquinho. Nós tivemos o privilégio de irmos até a Amazônia, foi esse ano? Não, foi ano passado, né? Janeiro do ano passado. E eu consegui subir num lugar muito, 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 muito alto, eu não sei equivalente a quantos andares. Eu fui lá até esse topo, num parque lá na Amazônia, e lá a gente conseguia ver a floresta de cima. É claro que essa foto não é de lá, mas eu também tenho uma foto vista de cima da floresta amazônica, que é algo assim impressionante, é muito grandioso. Mas essa figura é para ilustrar para a gente que não é fácil caminhar por uma floresta densa. Na verdade, existe um esforço. Então, o significado da palavra crescer é você abrir um caminho, é andar por essa floresta. Não é fácil. O potencial humano para o crescimento, ele existe, mas o esforço, e muitas vezes ele é um esforço penoso, ele é da nossa parte. Então, quando a gente fala assim de um potencial de crescimento, às vezes a gente olha uma pessoa, né, tão inteligente, e a gente pensa assim, poxa, mas a pessoa é tão inteligente, podia estar fazendo isso, podia estar fazendo aquilo, por que a pessoa ficou estagnada? Né? Ou a pessoa ela tinha um potencial tão legal para ser um ótimo músico ou para ser um atleta, e, às vezes, as pessoas ficam ali estagnadas porque não empreenderam os esforços necessários para esse crescimento, que, muitas vezes, ele é penoso. Uma questão interessante no texto, na passagem de Lucas, é que, quando Jesus... Vocês lembram da história, né? Vou contar aqui para, de repente, alguém não se lembra. Os pais foram até o templo, Jerusalém, para quê? Para a festa da Páscoa. E as famílias iam, né? E as famílias eram grandes, então a gente imagina uma cena indo primos, tios, né? Toda aquela comunidade indo até Jerusalém. Quando a família volta, né? 2 dias depois, se dá conta, né, Ricardo? Perdeu o Heitor só por meia hora, tá bom, né? Mas a família, naquela multidão ali, pegando todo mundo voltando, cadê Jesus, né? Aí voltam para o templo e Jesus estava onde? Estava lá com os doutores da lei. E o texto fala que Jesus fazia perguntas, né? E também respondia. Ele estava ali num debate, ele não estava ali só ensinando. O texto fala que ele estava ensinando também. Olha, 3 dias, na verdade, 2 não, 3 dias depois, né? Ainda pus um dia menos, 3 dias, acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Então, Jesus estava fazendo perguntas, demonstrando um interesse muito grande em aprender. Muitas vezes a gente quer aprender autodidata, eu sou autodidata, não faço pergunta para ninguém, eu me sinto autossuficiente, não preciso de ninguém para me ajudar. Mas não foi isso que a gente viu em Jesus. Ele estava lá querendo aprender. Então, nós também podemos tirar essa observação de que Jesus faz perguntas aos doutores da lei. Ele estava interessado em saber mais, ele estudou, ele se preparou, houve um esforço. E nós temos, irmãos, muitos exemplos de irmãos que empreenderam esforços, muitas vezes penosos mesmo, para crescer. Todos nós aqui conhecemos um pouquinho, né, da história do pastor Elias, da irmã Iracema, em relação aos estudos. E quando eles fizeram 60 anos de casado, que nós encontramos muitas pessoas de muitos tempos passados, era muito comum, foi muito comum a fala assim, vocês foram um exemplo para nós. Eu vi muitas pessoas falando, vocês foram um exemplo de dedicação, de esforço. Então, quando vocês olham essa senhorinha aqui, né, toda elegante, bonitinha, a dona Iracema, talvez alguém não saiba o esforço que ela teve que fazer para fazer uma universidade. Era muito longe, eu nem sei dizer quantos quilômetros, mas
Quem conhece um pouco do Rio de Janeiro, sair da Baixada Fluminense, ir até Niterói, né, atravessar a balsa, com filhos, grávidas. Então, assim, era um esforço muito grande para crescer. E aí tem muitos outros exemplos, poderia contar, né, os detalhes desse crescimento, muitas vezes sem o dinheiro para tomar um lanche, para comer, ou vai com um biscoitinho só na bolsa. Essa história, gente, ela não vem estampada assim na vida da pessoa, né? Quando eu olho para o irmão Crispim, ele tem uma história, né, de esforço. Ele é um profissional bem-sucedido, a gente olha assim e fala assim, tá bom, que bom, né? Olha que orgulho, mas houve um esforço, né? O pastor André, um dia, recebeu o chamado de Deus para ser ministro, mas ele teve que empreender um esforço, teve que se matricular no curso de teologia. Não é assim, não na Igreja Batista, pelo menos, né? Alguém acorda e fala, me unge pastor. Não, aqui não é assim, né, Daniel? Vai fazer o curso de teologia, vai fazer prova, vai fazer trabalho, vai se dedicar, depois vai passar por um concílio, né? Depois ele vai ser aprovado, e depois ele vai aguardar em Deus, né, um local, uma igreja onde ele vai se dedicar como ministro. Mas, quando a gente olha assim, a gente não sabe essa história toda. Mas esse esforço, muitas vezes, ele é penoso. É interessante ver que, na Bíblia, não se usa a expressão adolescente, né? Você fala assim, Jesus era um adolescente, Maria era uma adolescente. É criança, ou é jovem, ou é um varão, né, de estatura feita, ou ele é um ancião, um idoso. Porque, naquela época, naquele contexto, não tinha o menino, quando chegava com 12 anos, já é um homem para a sociedade, né? E Jesus foi ali, cumprindo o seu papel, estudando, se preparando. Quando eu vejo assim muitos estudantes fazendo perguntas, né, eu sou professora já há muitos anos, e aqueles alunos que vêm interessados, eles estão presentes, eles trazem suas dúvidas, eles entendem que eles podem crescer, que eles podem aprender, eles não têm aquela arrogância do tipo, eu já sei tudo. Normalmente, esses alunos, esse perfil de aluno é aquele que mais se desenvolve, que ele vai lá, ele questiona, professor, fiquei com dúvida aqui, refleti sobre isso, eu estudei, eu me dediquei. Ou então ele pega a prova, né, ele fala assim, puxa, eu errei nisso aqui, professora, me ajuda nisso aqui que eu errei. Então, empreender esforço, se dedicar. Eu também já recebi como professora, né, em devolutiva de prova. Eu fiz a devolutiva de prova, aí o aluno olha a nota assim, isso já aconteceu comigo, o aluno pegou a prova e fez assim, rasgou, né? Quer dizer, desconsiderou tudo que ele podia aprender com aquela avaliação, ele rasgou na minha frente, jogou fora, e tipo assim, isso aqui é um lixo, né? Uma pessoa que chega com essa postura do tipo, eu já atravessei, né, toda a minha dificuldade, ela vai ter menos condições de crescer do que aquele que vai e questiona. Essa semana eu estava em Curitiba, e nós passeamos lá numa das tardes e fomos num cartão postal de Curitiba, que é o Jardim Botânico. E é muito fácil caminhar por lá, pelo Jardim Botânico. Então, e são plantas também, para todos os lados são plantas. Mas isso nós não tivemos que empreender nenhum esforço, só curtir, né, aquele jardim, aquelas flores, aquelas árvores. Mas crescer demanda atravessar uma floresta densa. E eu me lembro também de um exemplo que o pastor Elias contou, num contexto de família, que a criança sozinha no bercinho, ela tem um grande aprendizado quando ela está sozinha ali no bercinho, né? Às vezes a gente não quer deixar a criança sofrer, chorar, né? A gente quer tirar ela logo de lá e vai isso, mas no bercinho é que a criança aprende, né? Ela começa a observar uma coisinha ali, a se distrair com outra, né? A respirar. Então, é um processo que a gente tem que passar, e muitas vezes ele não é um processo simples, fluido, a gente precisa de investir. O crescimento de Jesus, então, ele foi penoso. O texto em Isaías 53:11 diz, e ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos. Então, não adianta pensar que para Jesus tudo foi fácil, né? Para Jesus, Jesus era o Filho de Deus. Eu, quando era criança, eu pensava assim, eu quero ser logo adulto, porque adulto não tem que acordar cedo para ir na escola, né?
Olha, esse era meu pensamento, né? Mal sabia eu, né? Eu pensava, adulto não faz prova, né? Não fica de castigo. Nunca vi um adulto ficar de castigo. E a gente fica pensando que está fácil ali, mas tem que crescer. E depois a gente continua levantando cedo e as outras preocupações são muito mais, né? E a gente para ir para a escola, mesmo assim, né? Então, não tem caminho fácil, né? Um ditado popular diz, não tem almoço grátis, não tem caminho fácil. Para crescer, precisa ter investimento. Precisa comer, precisa se alimentar, precisa se dedicar, precisa caminhar. Né? Ficar parado não é o que a gente viu em Jesus. Né? Ele não ficou parado, não. Ele estava ali no meio dos doutores da lei, ó, é aqui com esses daqui que eu vou aprender. Né? E lá ficou, e só 3 dias depois, corrigindo, né, que eu tinha falado 2 dias, a sua família voltou e o encontrou lá, no templo, junto aos doutores da lei. Então, ele não mostrou arrogância, porque sempre a gente tem com quem aprender. Eu posso olhar, né, a Solange e falar assim, puxa, Solange, eu aprendo tanto da bondade com você, aprendo tantas coisas boas com você, eu aprendo a cada dia. Outro dia eu falei para a Maria José, eu queria conseguir fazer todas essas conexões quando ela dirige o culto, né, que ela faz tudo conectado com o texto, eu queria saber fazer igual, né, a Maria José. E eu tenho que me dedicar a aprender e me aperfeiçoar. O item 2, que Jesus crescia continuamente até ser aperfeiçoado. O primeiro item, o crescimento de Jesus ele foi contínuo. Veja, o verbo no imperfeito indica que esse processo era contínuo. O texto não diz assim, Jesus cresceu. Jesus crescia, ele continuava crescendo. Isso quer dizer o quê? Que o nosso processo de crescimento, de desenvolvimento, de aperfeiçoamento, ele não vai parar. E agora, né, já cheguei, já sou uma professora, agora eu já sou um engenheiro, ou eu já sou uma boleira de mão cheia, né? Eu sou uma psicóloga que não cabe mais na minha agenda de tantos pacientes, agora encerrou, não tenho mais o que aprender. Não é isso que nós vimos com Jesus. Jesus, embora sendo filho, Hebreus 5, de 8 a 9, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. O processo de crescimento, a gente precisa refletir que ele é um processo contínuo. Então, devemos olhar para nós, né? O que nós hoje achamos que nós crescemos e nós vamos ainda nos desenvolver? A gente pode pensar assim, eu já canto na igreja, mas será que eu posso me aperfeiçoar, estudar? Ensaiar as músicas. Essa música canta todo domingo, já sei. Isso é comum, né, Everson? Vassalalista, essa música eu já sei. Irmãos, precisamos estudar, nos aperfeiçoar, né? Estudar um acorde novo, verificar se eu consigo melhorar a minha voz, o meu instrumento. Eu posso usar aqui como um exemplo positivo, eu aprendi que quando os exemplos são positivos, a gente pode citar os nomes, o exemplo do Isaac. Né? O Isaac sempre quis tocar a bateria. Não sei quem lembra do Isaac pequenininho, né? Ele já vinha aqui. Mas ele estuda. Está certo, Isaac? Está estudando. E tem que ser assim. Então, a gente tem que estudar, tem que se aperfeiçoar. O que eu posso fazer para melhorar? Então, se eu quero ser, né, um pregador, o irmão Maurício terminou seu curso, né? Tem que estudar. Irmãos, eu vejo meu pai, 86 anos. Vocês pensam que ele fica o quê? Vendo televisão, né? E dormindo? Quando eu chego lá, ele está com um texto, com outro, ele está lá perguntando, André, me explica aqui o que é isso. Ele, o que é isso que estão falando? O que é esse assunto? A gente tem que buscar o crescimento, ele tem que ser contínuo. Um outro exemplo, a minha irmã, Elisa, né, quando ela foi para o seminário do Sul, ela foi estudar música sacra, ela já sabia tocar piano, ela já tocava muito bem. E, às vezes, eu era adolescente, às vezes eu ia passar uns dias lá com ela, né, passear. E eu ficava assim, impressionada, porque lá no Seminário do Sul tinha um prédio de música, não sei hoje como é que está, se ainda tem esse prédio, e tinha alguns andares lá que tinham várias salinhas com piano. Era uma salinha assim pequena e um piano. Ela entrava naquela salinha e estuda. Daqui a pouco sai, toma um lanche, volta, estuda. E você fala, nossa, mas ela já não sabia tocar piano. Às vezes a pessoa fala assim, você não sabe tocar piano? Toca aí, peraí, porque que peça é essa que você está me passando? Né? Às vezes eu vejo o Ricardo lá em casa e está lá, né,
pegando, escutando, ouvindo, treinando, vai lá. É assim, né? É se aperfeiçoando. A gente nunca vai estar pronto a chegar à plenitude. Olha, agora eu sei tudo sobre esse assunto. Sempre a gente tem um pouco mais a se desenvolver. Eu quero ser uma professora melhor, eu tenho que me atualizar, até porque o mundo está em transformação. As coisas se atualizam. Então, se eu estudei nutrição há 30 anos atrás, né, eu tenho que entender que, na época que eu estudei nutrição, eu só podia comer 2 ovos por dia, era o máximo. Mas mudou, por quê? Porque a ciência evolui, né, os estudos são novos. E se eu ficar aquela nutricionista de 30 anos atrás, para onde que eu vou? Com certeza eu vou me apagar, né, enquanto profissional. Então, as nossas tarefas do dia a dia, cozinhar, dirigir, seu feijão é tão gostoso, eu queria tanto saber fazer um feijão gostoso, vamos lá, vamos aprender, né? Só gosta do feijão do outro, não quer aprender. Eu gosto, me traz o feijão, que eu adoro o seu feijão. Aprende a fazer, né? Diferente. Eu fico olhando o bolo da Estela, né? Estela, queria tanto fazer um bolinho de cenoura. Ela me deu a receita, a Irene fez? Não, a Irene não fez. Então, o bolo vai ficar do mesmo jeito, ou seja, não vai ficar bom, vai ficar embatumado, às vezes com muito óleo, às vezes põe pouco óleo. Mas porque a gente precisa se dedicar, seja numa prática esportiva, na comunicação. Não sei escrever direito, tem que ler. Para saber escrever direito, tem que ler mais. Não tem outro caminho. A gente ficar parado não vai evoluir. Então, a gente precisa aprender por toda a nossa vida, né? Não vai ter um momento que a gente vai falar assim, olha, agora está tudo certo. Até porque o item 2.2, ele traz essa ideia, que o processo de crescimento de Jesus foi até a experiência da cruz. Então, Jesus continuou o seu processo de crescimento até a experiência da cruz. Tem alguém aqui na UTI? Ainda não, né? Graças a Deus. Mas quando que a gente vai parar de crescer, se desenvolver e se aperfeiçoar? Até o nosso último suspiro consciente. Em algum aspecto, a gente vai crescer, vai se desenvolver. Até que a nossa missão seja concluída, precisamos nos desenvolver e aperfeiçoar, tal como foi Jesus. O texto diz, né, que Jesus, na cruz, ainda tinha uma dúvida. E ele fala o Salmo: Deus meu, por que me desamparaste? Somente após ser respondida essa pergunta pelo Pai, é que ele pode declarar: está consumado. Então, ainda no último momento, ele quer uma reflexão, né? Ele quer um entendimento, uma compreensão, e agora sim, quando ele morre, ali na cruz, é o clímax do seu crescimento, do seu aperfeiçoamento. Então, às vezes a gente fica cansado, né? Mas o hino 491 do cantor cristão, que também foi citado pelo pastor Elias, o autor, né, o poeta desse hino, ele vai vislumbrando como que vai ser quando ele chegar, como há de ser quando eu chegar na glória. E um texto fala: a porta celestial, estou ali na porta, né? Deixarmos essa cena passageira, dos pés varrida, a porta do prazer celestial, dos pés varrida a última poeira. Então, lá no final ainda tem uma poeirinha, ainda tem alguma coisa, um esforço, um suor, que quando a gente ainda está ali no final, a gente ainda pode aprender. A gente ainda pode perdoar, a gente ainda pode amar, a gente ainda pode dispensar graça, dispensar bondade. É na morte. A morte é o estágio final do crescimento. Tem um autor de música cristã, que é o Asaf Bob, e eu gosto de muitas músicas dele, né? E uma delas fala assim, o título é Há Muito Mais. E fala assim: quando eu penso que já passei tudo, quando eu penso que já fiz de tudo, o Senhor me diz, para frente há muito mais. Aqui, essa música ela me choca, porque a gente fala assim, né? Já fiz tanto, já estudei, já trabalhei, já ajudei, já... Para frente há muito mais. No final da vida, ainda há uma poeira e ainda há algo para a gente aperfeiçoar. Nunca devemos pensar: já terminou, sou velho, estou cansado, o meu tempo já passou. Uma vez, quando ainda tinha o Jô Soares fazia aquelas entrevistas, eu me lembro, foi uma senhora, ela tinha mais de 80 anos de idade,
E eu nem me lembro por que ela estava sendo entrevistada, mas ela estava lá e, num determinado momento, o Jô Soares perguntou, ela falou que estava estudando grego, né? Aí o Jô Soares falou assim para ela, não, mas nessa idade a senhora vai estudar grego? Nessa idade? Porque ela respondeu assim, mas se não for nessa idade, vai ser quando? Ela falou, né? Se eu não fizer agora, quando que vai ser? Então, é isso, não, né? Tem que ser agora. É alguma coisa que a gente vai se aperfeiçoar, a gente vai se dedicar, a gente vai fazer e a gente vai melhorar, assim como foi com Jesus. O item 3, meus irmãos, Jesus assumiu os processos de crescimento de forma seletiva. O crescimento ele tem que ser coerente com os propósitos de Deus, certo? Porque crescer é um fato, mas para onde que eu estou crescendo? E aí a gente vai ver em 3 aspectos que esse crescimento de Jesus ele foi seletivo. Para onde que a gente quer crescer? O primeiro diz que Jesus crescia em sabedoria. Sabedoria é a gente ter a aquisição de conhecimentos para viver melhor, certo? Sabedoria, até eu fiz um estudo uma vez sobre sabedoria, né, que é diferente de conhecimento, de informação. Uma pessoa pode ter muito conhecimento, muita informação, muitos dados e não ter sabedoria para tomar uma decisão, né? Você tem aquele monte de informação, mas não consegue tomar uma decisão boa para a vida, né, para uma vida justa, então não é sabedoria. Você toma decisões tolas, não é sabedoria. Então, o excesso de informação e de conhecimento e de dados, né, e de leituras por si só não significa ser sábio. Tem pessoas que têm pouco estudo e muita sabedoria, não é verdade? Você fala assim, puxa, a pessoa ela tem um conhecimento pequeno, mas ela é tão sábia. E Jesus crescia em sabedoria. O texto diz, crescia Jesus em sabedoria. Ou seja, ele crescia no aperfeiçoamento do entendimento das coisas. Entender as coisas, como que elas estão ligadas, saber tomar decisões, fazer escolhas dentro de um padrão adequado de justiça. Em Efésios capítulo 4, versículos de 13 a 15, diz assim, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida e estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por toda em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens e com astúcia engana fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, nós devemos crescer no conhecimento de Jesus, crescer em sabedoria, para quê? Para não sermos enganados e levados por qualquer conversinha, né? Qualquer coisinha que cai na nossa... Ah, a criancinha chega lá, oh, toma esse daqui, né? É só um presentinho para você, ou então vem aqui. Aí os pais vão alertando, olha, fica atento aqui, né? Para você tomar a sua decisão, para você fugir do perigo. E às vezes a gente fica assim, né? Vagando por aí, sendo levado por qualquer conversinha que trazem para a gente. Um ditado, né, que eu vou começar, vocês vão dizer, vocês vão completar. Um ditado bem popular diz assim, ó, errar é humano e permanecer no erro é burrice, né? Então, assim, a gente erra, mas com os erros a gente tem que aprender. Com o sofrimento a gente tem que aprender. Todas as oportunidades da nossa vida, elas vão servir para a gente crescer em sabedoria. A gente pode crescer em sabedoria observando como as pessoas se comportam no metrô, no supermercado, na igreja, na escola, no meu vizinho. A gente pode crescer com todas essas experiências. Eu não preciso estar exatamente numa escola formal para aprender sobre as coisas da vida. Não vai existir essa escola que vai ensinar você a ser sábio. A sabedoria ela virá do conhecimento, né, da palavra de Deus, que nós devemos nos dedicar, porque ela nos diz, né, o que é justo, o que é verdadeiro, o que é adequado, o que é bom, o que é honesto. Mas nós devemos fazer esse esforço para aprendermos da palavra de Deus, entendermos e aplicarmos na nossa vida. Se a gente faz, se a gente sabe, mas a gente não faz, é tolice, não é? Você sabe que aquilo ali não vai dar certo. Você já viu 10 pessoas fazerem, não vai dar certo. Aí o que a gente faz? Faz igual, né, senhor? Eu já não falei que assim não dá certo?
É que eu achei que dava. Não, não dá certo. Então, a gente precisa crescer em sabedoria. O sofrimento também é uma oportunidade para a gente crescer. Todos nós aqui já passamos por experiências de sofrimento, alguns um sofrimento muito intenso, outros algum sofrimento mais suportável, mas essas experiências dolorosas, elas vão tornando a gente mais forte, mais sábio para tomar a decisão. Uma canção que nós cantávamos lá no musical O Contador de Histórias, um trecho, diz assim: no sofrimento nós podemos ter melhores chances de crescer. Então, é aproveitar o sofrimento para crescer. Jesus crescia também, de forma seletiva, em robustez moral. Gente, na minha profissão, na minha área, é muito comum as pessoas querem crescer em músculo, né? Todo mundo quer, né? Cadê o pessoal da academia aí? Né? Todo mundo quer crescer, quer ganhar músculo, né? Quer crescer em alguma coisa. Mas o crescimento de Jesus, ele quer crescer em alguma coisa e faz qualquer coisa, né? Para esse crescimento. É impressionante. Uma vez eu atendi um moço, ele tomava um suplemento, e ele falava, é um suplemento assim, assim, assado. Isso há muitos anos, né, quando eu fazia atendimento ainda. Eu falei, mas que suplemento que é esse? Como é que é o nome? É um suplemento tal. Ele falava um nome em inglês. Eu falei, traz o rótulo para eu ver. Meus irmãos, no rótulo tinha o desenho de um cavalo. Era um suplemento para cavalo. E no rótulo estava escrito, a crina do seu cavalo vai ficar brilhante, não sei o que lá das quantas. Era um negócio tão fedido, e eu falei, mas isso aqui é para cavalo. E eles tomavam um suplemento para cavalo, achando que iam ganhar massa muscular. E as pessoas estão fazendo assim, né? Gastando dinheiro, porque alguém disse que assim vai ficar forte, as pessoas querem crescer, querem ter essa robustez. Mas nós aprendemos com Jesus que o crescimento dele era para robustez moral, né? E Jesus teve possibilidades de crescer politicamente. Ele podia ter ocupado um lugar lá, né, os mestres da sinagoga, os doutores da lei, ele podia ter ocupado um lugar. Ele foi chamado para isso. Quando Nicodemos foi falar com ele, possivelmente era para convidar, faz parte aqui do nosso grupo, né? Você é um mestre, faz parte aqui, podia ganhar aquelas roupas, né? A pessoa, Jesus com aquelas roupas, né, com aqueles turbantes. Não, ele não quis nada disso. Ele não quis crescer politicamente, ele não quis crescer ali nos conchavos. Ele cresceu moralmente. Alguém pode pensar, né? Ai, não, puxa, como fulano cresceu, né? Como fulano cresceu? Aí você olha assim, mas cresceu no quê? O que ele cresceu? Ai, comprou uma casa, né? Cresceu, agora ele tem 2 carros. De novo, eu vou falar da minha irmã, depois vou falar para ela, assiste que eu vou falar de você. Aí ela perguntou assim para uma pessoa, né, ela me contando. Encontrei fulano, perguntei assim, e o ciclano, né, que faz tempo que eu não vejo, como é que ele está? Me fala aí como é que ele está. Ele está muito bem, agora ele foi promovido, ele é gerente de marca, ele viaja o mundo inteiro, ele comprou uma casa não sei aonde. Aí minha irmã virou e falou assim, não, eu perguntei como que ele está. Ele está bem de saúde, está casado, né? Tá ajudando as pessoas, ele está feliz com a família, ele está conseguindo dar atenção aos filhos, porque o primeiro casamento acabou porque não dava atenção aos filhos. É isso, né? E olha como a gente se engana. Fulano cresceu muito. Cuidado, né? Porque esse crescimento não era o crescimento que Jesus focava. Ocupou um cargo tal. Só crescer não é suficiente. A gente tem que crescer em robustez moral, ganhar os músculos de caráter, de bondade e de vida cristã. E, assim, pela minha observação também, me desculpe os que eu acho que aqui não tem assim, quando uma pessoa foca muito na vida dela, nesse crescimento externo, eu tenho isso, eu tenho aquilo, ou eu ganhei tanto isso de massa muscular, é porque esse crescimento moral interno está frágil. Então, ele precisa tanto mostrar que ele cresceu, que agora ele está musculoso, que ele está fortão, ou então que ele comprou o carro tal, ou que agora ele está no posto tal da empresa. Normalmente, na maioria das vezes que eu tenho observado, é que essas pessoas que crescem assim, elas têm uma pequenez imensa de caráter, de bondade, de justiça, de honestidade. Mas não foi assim com Jesus, né?
o nosso mestre, ele não quis crescer nessa direção. O crescimento dele foi em graça diante de Deus e dos homens. Meus irmãos, não há nada na moral de Jesus que possa ser criticado. Nada, ninguém pode acusar. Jesus foi, sexista, misógino. Nenhum desses títulos, que hoje cada dia é um título a mais, nenhum desses caberia para Jesus. Nenhum. Não há nada no seu caráter que possa ser questionado. Ele tinha um caráter, uma conduta ilibada. Não tinha nada que pudesse ser repreendido no seu caráter. Quem que não gostava dele? Não gostava dele quem não gostava dos seus ensinamentos. Aí sim, né? Que é o que a gente vai ver no item 3.3, que Jesus crescia no agrado de Deus e dos homens. A quem a gente quer agradar quando a gente quer crescer? Né? A quem que a gente está crescendo? A segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, parte A, diz assim: antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é crescer em graça? É ser agradável, é fazer coisas agradáveis e não desagradáveis, é fazer o melhor para as pessoas. Apesar de Jesus depois ter sido crucificado, quanto mais ele ensinava, as pessoas gostavam dele. Tanto é que as pessoas vinham seguiam Jesus. As pessoas queriam recebê-lo nas suas casas, as pessoas queriam estar junto com ele, as pessoas queriam estar perto. Mas isso significa que ele agradou a todos? Não. Mas a quem ele desagradou? A quem não concordava com o seu propósito. Esses sim. Esses ficaram bastante contrariados. Mas o importante é que a nossa atitude deve ser agradável aos homens, mas alinhado ao agrado de Deus. Se eu só agrado aos homens, mas eu desagrado a Deus, então não faz sentido nenhum. Quando a gente ocupa uma posição assim de liderança, é muito comum, para algumas pessoas, querer agradar todo mundo. Toma uma decisão, não quero desagradar fulano, mas também não quero desagradar ciclano, mas também não quero isso. Qual que é a sua régua? Se a nossa régua for agradar fulano, que está fazendo uma coisa errada aqui, mas não quero mandar embora, ou eu quero agradar ciclano porque ele é que me avalia em tal critério. Então, nossa régua está errada, porque o nosso agrado deve ser o crescimento na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. No conhecimento do que Ele faz, do que Ele é para nós. Quando eu fiquei pensando nesse item, eu lembrei tanto da irmã Zilda e eu queria que ela estivesse aqui. Porque, gente, se tem uma pessoa que eu acho que agrada as pessoas, é a irmã Zilda. Não é verdade? Vocês concordam comigo? Quem poderia falar assim, a irmã Zilda é muito desagradável, não aguento quando ela chega perto de mim? Não, todo mundo gosta da irmã Zilda. Ela é uma pessoa doce, ela é uma pessoa com tanta bondade no coração. Ela e o pastor Edson, mas eu selecionei ela aqui para dar o exemplo. Ela tem uma simplicidade, um olhar carinhoso, bondoso. Ela não consegue ver o sofredor, o sofrimento, sem fazer alguma coisa e sem segundas intenções. Quem já viu chegar aqui em irmã Zilda e falar assim, olha, essa semana eu fui lá, ajudei ciclano, fui lá, fulano estava passando mal, necessidade, eu fui lá, ajudei. A gente nem sabe. E é uma pessoa cheia da graça, e é isso. Precisamos crescer na graça. Porque, às vezes, a gente fica só querendo crescer no trabalho, no conhecimento, ou no tamanho, mas Jesus crescia no agrado de Deus e dos homens. Então, esse crescimento é observado na convivência com as pessoas. Tudo isso, meus irmãos, nós aprendemos com Jesus, que ele suportou os processos de crescimento. Jesus assumiu os duros processos do crescimento, e assim também nós devemos assumir esses processos. E, muitas vezes, eles são penosos, não são processos fáceis. Você tem que deixar a sua casa, deixar o seu conforto, se matricular, procurar fazer, ou uma técnica, mas precisamos reafirmar o nosso propósito de buscar o crescimento em sabedoria para um comportamento aprovado por Deus e que seja bom para o próximo também. E também devemos construir um elevado padrão de conduta para alcançar essa robustez moral e para nos tornarmos cada vez mais e mais agradáveis a Deus e aos nossos irmãos. E assim, meus irmãos, nós podemos assumir os processos de crescimento em imitação ao nosso Senhor Jesus, de quem nos lembramos, amamos e exaltamos.
Amém? Muito obrigada. Mas tem... Obrigada.